João Farias, com a sua saída da base do governo, você acha que foi aí inaugurada uma guerra entre você e o prefeito Marcelo Barbieri? Eu acho que com a minha saída da base do governo foi estabelecido por parte do governo uma ação política para buscar me isolar de qualquer maneira, né? Todas as ações do governo relacionadas à minha pessoa, seja no sentido de buscar cooptar antigos aliados meus que me apoiaram na eleição, que estavam no meu partido, oferecendo cargos no governo, como aconteceu com vários, seja a intervenção que teve no meu partido, no PRB, depois de nós termos tomado a decisão da expulsão do Renato Haddad, tendo em vista que ele não se desligou do governo, seja com essa intervenção que foi feita agora também no PSB, é uma demonstração clara que existe um movimento político por parte do governo no sentido de impedir, né, esse possível crescimento do meu grupo político como uma alternativa para as discussões importantes da cidade e, eventualmente, né, para um possível outro projeto e uma outra forma de pensar a cidade, de governar a cidade. É a ação que o prefeito entende que tem que fazer, né, cada um faz o que bem entende da vida, e é evidente que a gente tem por obrigação denunciar esse tipo de manobra, operação, porque é uma manobra, uma operação política, no meu entender, nojenta, né, não contribui para o enriquecimento da nossa cidade, não contribui para o enriquecimento e o fortalecimento da política como essência importante para a mudança da vida das pessoas, mas ainda, infelizmente, é uma prática comum, principalmente daqueles que acham que tem que mandar e ter todos debaixo do seu berço, do seu colo. Certo. Atualmente o pastor Raimundo seria o titular do PRB, correto? A direção do PRB ainda não foi dissolvida. Certo. Né? Apesar dela ter sido desautorizada das medidas que tomou internamente aqui na cidade, o presidente do partido ainda é o Marcelo Lopes, eu ainda sou o vice-presidente, mas nós temos informações que existe uma movimentação no sentido de que a direção do partido vá para aqueles que hoje estão junto ao prefeito, que no caso é o vereador Pastor Raimundo e o Renato Haddad. Nós ainda vamos insistir no sentido do partido entender que o fortalecimento do PRB na cidade, para o crescimento do partido da cidade hoje, não dá para continuar defendendo um governo que não cuida da cidade, que mantém a cidade numa situação de prestação de serviço extremamente precário, né, que mantém um nível de endividamento da prefeitura preocupante e, ao mesmo tempo, mantém uma linha de cooptação de quadros políticos através de mecanismos de apadrinhamento e de inchaço da máquina, consequentemente comprometendo as condições financeiras e precarizando os serviços que deveriam ser prestados com qualidade para a população. Se você tivesse assim uma possível... talvez você quisesse chegar até esse partido, onde o Nino hoje é o presidente. Você acha, então, que o Marcelo Barbieri fez aí toda essa manobra para afastar você desse partido? Não, veja, cercando, assim, de certa maneira? Eu acho que a manobra que o prefeito faz hoje é buscar se cercar de todos os partidos políticos da cidade, e aí se cercar utilizando de mecanismos extremamente duvidosos do ponto de vista moral, para isolar aqueles que fazem oposição ao governo dele. E aí não é atingir apenas o João Farias, é atingir todos aqueles grupos políticos na cidade, seja partidos, seja entidades da sociedade civil, seja movimentos organizados, no sentido de diminuir a força de resistência ao governo municipal. Esse é um movimento que ele não tem como objetivo atingir apenas o João, né? Ele é um movimento que tem como objetivo atingir todos aqueles que se colocam contra o governo do prefeito Marcelo. E de que forma que ele faz isso? Ele busca esvaziar, né, os setores formadores de opinião que de alguma forma militam, seja no sindicato, seja no partido político, seja no movimento. Isso é preocupante porque estabelece uma relação política totalitária, né, com um cunho ditatorial extremamente perigoso, e eu acho que cabe todos aqueles, independente das suas diferenças, porque até aqueles que fazem oposição ao prefeito tem as suas diferenças. Eu tenho minhas diferenças com alguns setores que fazem oposição, os setores que fazem oposição têm algumas diferenças comigo, mas eu acho que é hora da gente construir uma pauta conjunta de temas importantes para a população de Araraquara e que hoje não vêm sendo tratados pela administração e juntos nos mobilizarmos no sentido de tentar reverter esse processo, né, de degradação do patrimônio da cidade e, consequentemente, dos serviços de Araraquara. A ação política do prefeito é uma ação muito eficiente do ponto de vista da política tradicional, porém
do ponto de vista de administrador, de quem tem que cuidar da saúde, de quem tem que cuidar da limpeza da cidade, quem tem que cuidar das praças, a nota para o Marcelo hoje é -0. E ele demonstra de forma muito clara que ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em construir caminhos para manter o seu grupo no poder, para poder mandar das cartas da política na cidade, e de alguma forma a gente precisa se organizar para dizer que até a disputa política tem limite, né? Que não dá para ela ser feita a qualquer preço. Correto. Como você se sentiu quando se viu envolvido pela secretária do Mimi nas acusações do caso Na Peloso? Eu me senti muito surpreso, ao mesmo tempo bastante decepcionado, porque eu acho que as pessoas podem até não gostar de mim. Eu acho que é um direito de cada um. Eu sei que eu sou um cara polêmico, né? Eu sei que o meu jeito acaba trazendo para mim algumas desavenças, algumas pessoas que acabam, por algum motivo, não gostando de mim, mas eu acho que você não pode transformar o seu ódio por alguém em um instrumento de destruição utilizando de mentira. Né? É evidente de que nesse processo que o meu nome foi envolvido com uma pessoa que possivelmente teria envolvimento com o senhor Mimi, né? Foi muito ruim porque de alguma forma maculou a minha imagem, mas mais do que ter maculado a minha imagem, mostra que muitas vezes as pessoas não se preocupam com a verdade. O simples interesse de destruir aquele que você não gosta acaba te movendo inclusive a mentir, a construir situações, e foi o que aconteceu no meu caso. A verdade veio à tona, veio, acho que eu provei de forma contundente, com documentos, né, que eu não tenho nenhuma relação com esse moço, de que eu lutei muito para a instalação da SEI na Câmara Municipal, que eu lutei muito para que as investigações viessem à tona, de que eu não fui investigado pela Polícia Federal, eu não fui investigado pelo Ministério Público. A quem me acusou, cabe agora responder na Justiça, né, os motivos que levaram a fazer essa acusação, porque eu também não descarto a possibilidade disso ter sido uma armação política no sentido... É isso que eu ia te perguntar, se você acredita que isso... Eu não tenho como afirmar, então eu acho que tem que ter cautela, né? Mas eu acho que pode ser, eu não descarto essa possibilidade, até porque... De uma articulação também. Uma articulação para me fragilizar, tendo em vista que hoje eu me coloco com certo destaque em oposição ao prefeito Marcelo Barbieri, né? Então eu não sou uma pessoa hoje considerada amiga de grupos políticos de peso da cidade de Araraquara. Hoje eu sou efetivamente um político independente que vem construindo uma carreira ascendente, né? Eu me elegi no meu primeiro eleição morando 8 anos apenas em Araraquara, fui o 10º vereador mais votado. Na segunda eleição eu já fui o segundo mais votado, tendo inclusive um aumento na minha votação em mais de 50% em relação a 2008. Me elegi presidente da Câmara. Estamos transformando a Câmara Municipal num espaço muito mais participativo, né, num espaço muito mais próximo à sociedade. Isso incomoda. Então eu não vou aqui descartar a possibilidade de ter sido uma grande articulação. Mas o que eu tenho certeza absoluta é que foi uma grande mentira. E foi provada de forma bastante contundente, para não pairar dúvidas de que eu não tenho nenhum envolvimento com esse escândalo que pairou a nossa cidade no último período. Certo. Ontem na sessão da Câmara você disse que estava um pouco cansado da política. O que é que está efetivamente acontecendo? Então, Suzy, eu estou cansado de tudo esse cenário que se faz em torno da política. Infelizmente, a verdade, ela se tornou algo em segundo plano para quem faz política. Hoje vale muito mais para quem está na política a conveniência, a dissimulação, né, os seus interesses individuais em detrimento da verdade ou dos interesses coletivos. O que eu passei foi um período muito difícil, porque não é fácil você ser acusado de corrupção, você ser chamado de bandido. Uma coisa é o bandido de verdade, porque aquele que é bandido de verdade, ele sabe o risco que ele corre e as consequências do seu ato. Né? Outra coisa é alguém que tem filhos, que tem família e que busca ter uma vida correta, ver o seu nome envolvido com corrupção, principalmente sendo político, que as pessoas já têm o pé atrás conosco. Então foi muito difícil esse período para mim, e ele faz com que eu hoje faça uma autoavaliação, porque a política não é tudo para mim, né? Não é ela que está em primeiro lugar na minha vida. Eu gosto de fazer política, ela está no meu sangue, eu gosto de buscar ajudar as pessoas, eu sonho em transformar, através dos meus atos, a vida que eu vivo, das pessoas que convivem comigo numa vida melhor. Agora, isso não a qualquer custo e a qualquer preço, né? Então hoje eu estou muito avaliando o que eu quero para o meu futuro, né? Quando eu olho para os meus filhos, para minha esposa, que enfrentou uma grande barra comigo nesse período, faz com que eu faça uma reflexão se vale a pena viver nesse mundo onde as pessoas não têm o mínimo de escrúpulo no sentido de derrubar a outra, de ver o mal da outra, de trabalhar para destruir a outra pessoa, né? Então eu passo por esse processo de avaliação, que é um processo importante para mim,
né? Mas não tira as minhas responsabilidades. Eu sou vereador e eu vou continuar sendo vereador até 31 de dezembro de 2016. Então, enquanto eu for vereador, eu vou continuar fazendo política do meu jeito, da minha forma, mas acima de tudo sempre colocando a verdade em primeiro lugar. A partir de 2016, você já tem projeto? Então não sei. Se você me perguntar hoje, eu te diria de que hoje, né, o que passa pela minha cabeça é não disputar mais eleição nenhuma, né? Agora, é evidente que eu tenho muita responsabilidade, tem muita gente por trás de mim, né? Eu sei que tem muita gente que aposta e confia no meu trabalho. Então eu quero cuidar de uma coisa por vez. Meu grande projeto agora é terminar meu curso de Direito, que eu tinha parado, que eu, graças a Deus, estou retomando. Semana que vem volto para o banco da escola, uma experiência legal, difícil, porque se readaptar não é fácil, afinal eu já não sou mais um jovem garoto, né? Mas agora eu penso em retomar meu curso de Direito e exercer de forma correta o meu mandato de vereador. O que vai acontecer com o meu futuro é algo que eu vou decidir ainda com o tempo, amadurecer com a minha família. Essa decisão não vai ser uma decisão só minha, vai ser uma decisão minha, da minha esposa, dos meus filhos, da minha mãe, dos meus irmãos, que eu tenho de mais sagrado, mais importante na vida, é o que eu mais dou valor. Por eles, eu faço qualquer coisa. Para lutar por eles não tem preço. Tá certo então, João. Obrigado e boa sorte. Obrigado a você, parabéns pelo teu trabalho.